Você sabe o que é percepção subliminar? Será que nosso comportamento pode ser controlado de maneira não consciente? Talvez você já tenha ouvido falar que mensagens subliminares podem afetar a compra de produtos. Será que é por isso que gastamos tanto dinheiro? Yes, science! Yes, Science! Está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia. Nessa segunda temporada, falaremos sobre alguns mitos da psicologia. O episódio de hoje é sobre percepção subliminar e o possível efeito dela sobre o nosso comportamento. Eu sou o Jerônimo. Eu sou o Thiago. Eu sou a Maria Laura. E sejam bem-vindos ao Yes, Science! Antes de mais nada, a gente vai precisar voltar lá para o século XIX, porque foi nesse século que surgiu uma área do conhecimento chamada psicofísica, que é considerada a mãe da psicologia científica experimental. O pesquisador que desenvolveu os aspectos teóricos e metodológicos da psicofísica foi um alemão chamado Gustav Fechner, um pai aí da psicofísica, né? Um dos objetivos dele era detectar a menor intensidade de um estímulo que poderia ser percebido. Por exemplo, qual o som mais baixo que a gente pode escutar? Às vezes isso hoje em dia pode parecer óbvio, simples demais, mas para os instrumentos da época não era tão fácil assim de medir, não no século XIX. A gente já vai dar um spoiler que essas pesquisas depois foram a base dos testes de acuidade visual. Sabe aqueles que você faz no oftalmologista para ver se é míope? E também da audiometria, que a gente faz para verificar se há uma perda auditiva. E essa menor intensidade de estímulo que o Fechner estava tentando encontrar, ela era chamada de limiar absoluto. Então vamos supor que você escuta um volume 5, esse é o seu limiar absoluto. Então tudo que for abaixo de 5, você não vai conseguir escutar. Então se eu colocar um som que é 4,9, você não vai ouvir. E desde então, muitas pesquisas foram tentando investigar qual que era o limiar absoluto de vários de nossos sentidos. Então, para ilustrar um pouco melhor quais eram essas medidas, né, os pesquisadores foram fazendo algumas analogias. Então, por exemplo, a gente ia conseguir ver a chama de uma vela a 48 km de distância, numa noite escura e sem névoa. Então, se fosse uma luz um pouco mais fraca, uma distância um pouco maior, não seria possível enxergar. Essa é a menor luz que a gente consegue ver. Em relação à audição, por exemplo, nós conseguimos escutar o tic-tac de um relógio a 6 metros de distância. Isso é, numa condição de silêncio. E também a gente consegue sentir o gosto de uma colher de chá de açúcar se ela for diluída em até 7,5 litros de água. Inclusive, né, Thiago, essa questão da vela é um estudo famoso que o próprio Fechner realizou, não foi? Então, ele foi fazendo vários estudos, né, para conseguir identificar essas percepções mínimas das pessoas, né? Então, é um método que funciona da seguinte forma: ele coloca um certo estímulo que a pessoa vai conseguir identificar, né, uma certa intensidade de luz, uma medida, eu acho que chama lux, se não for alguém me corrija aí. Então, ele vai diminuindo e perguntando se a pessoa ainda consegue enxergar. Ele vai diminuindo e a pessoa ainda consegue enxergar. Chega um ponto que ele diminui e o participante responde que ele não está enxergando mais. Então ele volta a aumentar para ver se a pessoa volta a enxergar. Nesse momento ele identifica qual que é o limiar absoluto. E a partir de quando ele identificava esse limiar, ele conseguia fazer essas analogias para fazer uma ilustração na realidade. Ao passo que mais estudos foram sendo realizados, os pesquisadores notaram que o limiar absoluto não era tão absoluto assim. Ou seja, a nossa capacidade de detectar um estímulo, ela acaba sendo variável. Pode acontecer de uma mesma intensidade de estímulo ser percebida em algumas situações, enquanto em outras não. Por exemplo, se estamos cansados, doentes ou motivados, o limiar absoluto pode mudar. Essa é uma conclusão da chamada psicofísica moderna, mas esse já é um assunto para outro episódio. E apesar de já existirem estudos mais avançados, né, sobre o assunto, é importante reconhecer que o trabalho do Fechner concluiu que o limiar absoluto seria uma porta de acesso à consciência. Então, valores acima do limiar absoluto seriam percebidos, entrariam em nossa consciência. Mas os valores que estão abaixo desse limiar já estão para fora dela. Então, essa é a primeira indicação de que seria possível investigar experimentalmente a percepção que ocorre fora da consciência, que é então chamada de percepção subliminar, o tema desse nosso episódio. E para quem estiver mais interessado em saber sobre a percepção subliminar, sobre os estudos do Fechner, tem um livro bastante interessante, que é o do Schiffman, que foi escrito em 2005, que vai abordar muito desses assuntos e vários outros de psicofísica, né?
E outra coisa que é importante a gente dizer que essa relação que a gente está falando do consciente, de tal ou não relacionado à consciência, é muito diferente do inconsciente que é descrito pelo Freud, né? Agora, para a gente poder estudar a percepção subliminar, precisamos apresentar os estímulos em intensidades bem abaixo do limiar absoluto. Isso aí é o que a gente chama de estimulação subliminar. A forma mais fácil utilizada para apresentar um estímulo subliminar é apresentá-lo por um tempo extremamente curto, abaixo de 0,05 segundos. Hoje com o computador isso não é tão difícil, mas imagina na época do Fechner, né? Era realmente um desafio. Além dessa dificuldade técnica, os pesquisadores não sabiam se esses estímulos tinham sido de fato processados pelo nosso cérebro. E essa dúvida acaba, principalmente depois da década de 1990, com as técnicas de imageamento cerebral, o fMRI, o PET scan. Então assim, hoje nós sabemos que os estímulos subliminares são processados no nosso cérebro. Por exemplo, tem muitos estudos, como o de Ledutz e Brown, de 2017, que mostram que existe ativação da amígdala quando vemos imagens com conteúdo emocional de maneira subliminar. E não é só isso. Na verdade, a maior parte do processamento das informações em nosso cérebro não chega à nossa consciência. Maria Laura, você pode dar um exemplo para quem está ouvindo ter uma clareza maior do que a gente está falando? Claro, vamos pensar junto aqui. É provável que você que está ouvindo aí já tenha procurado algo na sua geladeira ou até mesmo dentro de uma gaveta e não tenha encontrado. Aí, outra pessoa abre a geladeira ou essa gaveta. Sua mãe. Geralmente sua mãe. E essa pessoa abre a gaveta e encontra o que você estava procurando. Como isso é possível? É provável que seus olhos tenham passado sobre o objeto, já que a geladeira ou a gaveta não são tão grandes assim. Você olhou e não enxergou. Isso quer dizer, então, que o objeto foi processado no seu cérebro, mas não por um tempo suficiente para que você tenha ficado consciente da presença dele. Não foram os poderes maternos de materializar um objeto na geladeira. É isso aí, então a gente espera que, a partir disso que a gente falou, não resta dúvidas de que existe percepção subliminar, ou seja, a informação é processada no cérebro, mas ela pode afetar nosso comportamento? Uma história muito famosa, que talvez você já tenha ouvido falar dela ou alguma versão dela, é de um cinema que, para aumentar a venda de pipoca e de refrigerante, foi apresentando mensagens subliminares para os espectadores comprarem mais, né? E o publicitário da época, né, que foi responsável por essa ideia, ele disse que realmente aumentou as vendas. Bom, de certa forma funcionou, né? A empresa dele estava com dificuldade financeira, fez isso para chamar a atenção e muita gente começou a ir no cinema. Mas muitos anos depois, ele revelou que, na verdade, essa mensagem subliminar não teve efeito nenhum na venda, né, da pipoca e do refrigerante. O que acabou tendo efeito foi ele ter falado que essas mensagens estavam aumentando o número de compras. Isso fez o cinema ter mais sucesso. E a gente vê que fake news não é um fenômeno da nossa época. E, às vezes, até mesmo algumas pesquisas que a gente encontra por aí podem ter alguns dados falsos, né? Por isso que é importante ter cuidado, analisar com calma o método e investigar bem as revistas que isso está sendo publicado. Bom, mas voltando para a questão da mensagem subliminar, né? A gente pode imaginar que o estrago que ele fez, que o publicitário colocou já estava feito, né? A população começou a acreditar que mensagem subliminar poderia modificar o comportamento. E essa história ficou tão popular que uma pesquisa de 2004, né, do Taylor e Kowalski, mostrou que cerca de 83% dos estudantes de psicologia acreditavam que era possível modificar o comportamento das pessoas através dessas mensagens subliminares. Bom, a partir disso a gente meio que já deu a nossa ideia principal do episódio, né, de que essa modificação de comportamento não é tão verídica assim, mas vamos falar um pouco mais desses estudos, né, ver o que eles falam sobre isso. Como falamos anteriormente, é muito comum utilizar imagens que têm algum tipo de informação emocional, uma vez que elas são processadas mais rapidamente. É provável, então, que essa rapidez em processar informações de emoção está ligada à importância delas para a sobrevivência de nossos ancestrais. Como a gente já sabe, né, na nossa vivência diária, se alguém vem em nossa direção com uma cara de raiva, é melhor que a gente perceba esse rosto mais rapidamente do que alguém que se aproxima com um rosto mais neutro, certo? Mas será que isso vale só para expressões emocionais em faces ou também para cenas visuais? Por exemplo, vamos reagir mais rapidamente a uma imagem com um acidente de carro, que é algo mais negativo, desagradável, em comparação com a imagem de um filhote de cachorro ou gato, que é mais positivo e agradável?
Para responder isso, pesquisadores brasileiros apresentaram faces e cenas visuais, com e sem emoção, de maneira subliminar para os participantes, sendo esses pesquisadores Moraes Júnior e colaboradores. As imagens eram apresentadas por 0,024 segundos. Depois, então, os participantes tentavam identificar essas imagens. Os resultados mostraram que a quantidade de acerto foi igual tanto para faces quanto para cenas visuais. Ou seja, o processamento de fase e de cenas visuais ocorre de maneira parecida e muito rápida. Além disso, os participantes identificaram mais facilmente as imagens sem emoção, o que é o contrário do esperado. Uma possível explicação para isso, portanto, é que as imagens neutras eram menos complexas, portanto, mais facilmente identificadas. Um outro estudo um pouco mais recente, em 2020, realizado por pesquisadores espanhóis, Sutil Martín e Rienda Gomes, investigou se os estímulos subliminares poderiam afetar a tomada de decisões de pessoas da geração Z. Além disso, eles queriam saber se a personalidade das pessoas afeta como elas processam esses estímulos subliminares. Provavelmente você que está escutando é da geração Z, assim como nós que estamos aqui gravando esse podcast. Para quem não sabe, geração Z são pessoas que nasceram no final da década de 1990 até 2010. Bom, nesse estudo, os participantes viam 2 vídeos. No primeiro vídeo, era apresentado um rosto com traços femininos e masculinos. A tarefa desses participantes era decidir se o rosto era de um homem ou de uma mulher. Antes de dar sua resposta, porém, para alguns participantes era mostrado de maneira subliminar a palavra mulher, para outros, a palavra homem, e para alguns outros não havia estímulo subliminar nenhum, sendo esses o grupo controle, né? Bom, de modo parecido, no segundo vídeo, era mostrado um homem com as mãos no bolso. A tarefa dos participantes era identificar se o homem era corajoso ou medroso. Antes de dar sua resposta, alguns participantes viam de maneira subliminar uma imagem do mesmo homem em cima de uma cadeira com medo de um ratinho. Para outros, o homem aparecia lutando com um leão. E para outros, não havia estímulo subliminar nenhum também. Então a gente tem 2 resultados principais desse estudo que o Jerônimo apresentou para a gente, né? O primeiro deles é que a palavra funcionou muito melhor do que a imagem como estímulo subliminar, ou seja, a palavra afetou muito mais a resposta dos participantes. A gente pode pensar tanto como a palavra era um estímulo menos complexo, né, do que a imagem para ser processada, como também ela vai ser processada em outra área do cérebro do que a imagem, né, uma área mais relacionada à linguagem. Uma outra resposta, outro resultado que o estudo chegou, é que as pessoas com maior instabilidade emocional e baixa tolerância ao estresse, o que nos estudos de personalidade, né, no Big Five é chamado de neuroticismo, então essas pessoas com maior instabilidade emocional e baixa tolerância ao estresse foram mais afetadas pelos estímulos subliminares. Ou seja, a personalidade pode afetar a influência que o estímulo subliminar tem sobre o comportamento. Bom, então, pelo que a gente encontrou aqui até agora, dos resultados dos nossos estudos apresentados, a gente pode confirmar então que tem efeito, né, essas mensagens subliminares, né, não, Thiago, esses estímulos. Bom, vamos com calma, né? A gente primeiro viu que tem um efeito que parece não ser tão grande e nos estudos que a gente conversou até aqui, os participantes tinham que dar uma resposta pouco tempo depois de verem o estímulo subliminar. Ou seja, o efeito desses estímulos era imediato após a apresentação, né? Não parecia durar muito. Mas será que um estímulo subliminar pode causar um efeito mais duradouro? Pois é, Thiago. Essa mesma pergunta que você mencionou foi feita em uma pesquisa suíça por Ruth e colaboradores em 2016. Em um dos experimentos dessa mesma pesquisa, os pesquisadores apresentavam faces com rótulos de profissões. Por exemplo, um primeiro rosto e embaixo estava escrito carteiro e um segundo rosto estava escrito gerente embaixo. Ou seja, os participantes viam de uma maneira subliminar uma associação entre rostos e profissões. E essas profissões eram relacionadas, querendo ou não, a um bom salário, no caso do gerente, ou a um salário mais baixo, no caso do carteiro. Depois de passados até 25 minutos, os participantes viram as mesmas fotos, cada uma por 5 segundos. Em outras palavras, não era mais um estímulo subliminar. E também sem os rótulos das profissões. A tarefa dos participantes, então, era decidir se a pessoa da foto ganhava um bom salário ou não. E os resultados dessa pesquisa mostraram que a apresentação subliminar, mesmo depois de terem passado os 25 minutos, teve um efeito nas respostas dos participantes. Ou seja, eles acertaram a associação entre a foto e a profissão. Matamos a questão aqui então, né?
os efeitos subliminares têm efeito a longo prazo? Bom, a gente tem que analisar esse resultado com um pouco de cautela, né? Primeiro, 25 minutos não é tanto tempo assim, né? Ainda é um tempo curto. Em segundo lugar, a taxa de acerto desses participantes, né, foi 55%, ou seja, é próximo aos 50%. Ainda que possa haver uma diferença estatística, ela parece não ser tão grande, né? Então, meio que a gente pode pensar que esse índice de acerto está bem próximo ao acaso, né? O famoso chute. Bom, vamos ter que ver mais pesquisas para investigar essa situação mais a fundo, né? Mas então, se o efeito dos estímulos subliminares não dura muito, será que eles podem afetar o nosso comportamento de consumidor? Será que podemos estimular as pessoas a comprar algum produto por meio da propaganda subliminar? Então vamos falar de mais uma pesquisa experimental, né? Essa realizada em 2020, em que os pesquisadores eles apresentavam um emoji sorridente de maneira subliminar, enquanto os participantes viam vídeos com imagens de hotéis 5 estrelas. Depois, os participantes tinham que avaliar o quanto gostaram dos hotéis. Além disso, os pesquisadores registraram a atividade cerebral dos participantes enquanto eles viam os vídeos. Nessa pesquisa, os resultados mostraram que a atividade cerebral desses participantes foi diferente na condição em que o emoji foi apresentado subliminarmente em comparação com a condição sem o emoji. Isso não é novidade e mostra que há processamento das informações apresentadas de maneira subliminar, como já comentamos antes. Outro resultado também desse estudo foi que os hotéis com a mensagem subliminar foram avaliados como melhores. Os autores então concluíram que o uso de mensagens subliminares na publicidade provavelmente influencia os consumidores. Pronto, matamos a questão então. Se eu ver uma mensagem subliminar, vou estar lá bancando toda uma viagem pra Disney e comprando os melhores hotéis. Pera lá. Em nenhum momento foi perguntado aos participantes se o fato de gostarem do hotel teria como consequência posterior a reserva de um quarto em um desses hotéis. Em outras palavras, não temos evidência de que mensagens subliminares podem afetar um comportamento real de compra. Então não existem estudos que investigam o efeito dos estímulos subliminares sobre o comportamento real de compra? Bom, tem sim, né? Assim, existem vários estudos, mas vamos comentar de um mais específico aqui, de uma pesquisadora indiana que fez um que foi bem interessante em 2022. Para quem estiver mais interessado, né, ela chama Shukla. Os participantes que participaram da pesquisa, né, eles viram durante 8 dias seguidos a propaganda de uma marca que vende móveis eletrodomésticos. A propaganda tinha 2 tipos de estímulo subliminar. O primeiro era visual, que era um emoji com o rosto sorridente que aparecia 5 vezes. E um segundo estímulo subliminar, que era auditivo, que eram mensagens mascaradas por trás da música da propaganda com frases como adorei o produto é incrível, a loja é maravilhosa, compre. Ao final dos 8 dias de exposição à propaganda, a intenção de compra dos participantes não mudou, ou seja, as pessoas não ficaram com mais vontade de comprar os produtos que apareciam na propaganda. Parece que os publicitários têm que encontrar outras maneiras de nos convencer a comprar. Bom, então com tudo que falamos aqui, a gente consegue chegar em 2 conclusões principais. A primeira delas é que a percepção subliminar é um imenso campo de pesquisa na psicologia. Conseguimos apresentar estímulos subliminares e observar esses efeitos dela, tanto na atividade cerebral, quanto na execução de tarefas comportamentais simples, de reconhecimento e de associação. É importante destacar que esses estudos nos ajudaram muito a ampliar nossa compreensão sobre a atenção, as emoções e a consciência. A nossa segunda conclusão, por sua vez, é a de que o efeito dos estímulos subliminares sobre comportamentos muito complexos, como é o comportamento de comprar um produto, é bastante limitado, para não dizer inexistente. Então a gente não pode ficar culpando mensagens subliminares por ter feito uma má decisão na hora de comprar alguma coisa, né? Em geral, essas escolhas ruins na hora de comprar estão associadas à confiança que depositamos em julgamentos precipitados, aquela primeira impressão ou sentimento despertado pelo produto. Então, se você quer evitar uma má escolha, uma conclusão assim precipitada, tem estudos que mostram que as melhores estratégias na hora de comprar são deliberar. Assim, avaliar os prós e contras de cada alternativa, ou então se envolver em uma atividade distrativa antes de tomar uma decisão. Este mostra Abadi e Aroker, em 2019. Assim, com as evidências que temos disponíveis até o presente momento, podemos afirmar que a ideia de que as mensagens subliminares podem persuadir as pessoas a comprar produtos é um mito. Gostou? Ficou com alguma dúvida?
Tem alguma sugestão de tema para novos episódios? Curta, compartilhe e deixe seu recado em nossas redes sociais. O Yes Science, podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia, fica por aqui. Obrigado e até mais. Yes, Science!